Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade eu vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos no céu veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum destes pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, dia 13, terça-feira, 13 de agosto, hoje nós celebramos também a memória de Santa Dulce dos Pobres. O texto que nós acabamos de ler no Evangelho é simplesmente uma preciosidade para cada um de nós, sem dúvida alguma, porque aqui está contido o cerne daquilo que é necessário para entrarmos rapidamente na via de santidade. Se tem uma coisa que nós precisamos muito para entrar na vida de santidade, sem dúvida alguma, queridos irmãos, é o que está contido nesse texto do Evangelho. Os discípulos começam com uma pergunta para Nosso Senhor: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, então, para dar exemplo, ele coloca uma criança no meio deles e diz aquilo que é o ponto central dessa meditação de hoje. Ele diz: em verdade eu vos digo, se vocês não vos tornardes como crianças, vocês não entrarão no reino dos céus. Aqui está o centro de tudo. Se vocês não se converter e não se tornar como essas crianças, vocês não entrarão no reino dos céus. Meus irmãos, aqui está tudo. Por quê? Se a gente olha para a figura de uma criança, a gente entende bem o que Jesus está falando. E se a gente olha, por exemplo, para a pequena via de Santa Teresinha do Menino Jesus, que inclusive todos os santos, os santos doutores, e aqui nós temos apenas 4 mulheres santas doutoras na igreja, que é Catarina de Sena, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus e Santa Idelgarda de Bingen. Então, essas 4 são doutoras da igreja. E para um santo chegar a ser doutor, é que ele precisa deixar algo que a igreja diga assim: pode seguir essa doutrina, porque isso aqui é seguro. O que ela está deixando de legado teológico é uma preciosidade. E o que Teresinha de Lisieux, que morreu com 24 anos de idade apenas, o que ela deixa para cada um de nós? Ela deixa a pequena via. O que é a pequena via, senão essa fala de Nosso Senhor? É claro que esmiuçada, É claro que mais destrinchada, mas é a fala de Nosso Senhor. A pequena via de Santa Teresinha é isso, é se tornar como criança. Tanto é que o primeiro ponto da pequena via de Santa Teresinha, ou infância espiritual, chame como quiser, é reconhecer o seu próprio nada. Reconhecer que sem Deus nós não somos nada. É se colocar como uma criança pequenina nos braços do Pai. Teresinha dizia isso, quero ser uma bolinha nas mãos de Deus, para que Ele possa conduzir, brincar como Ele queira. Olha a delicadeza de Santa Teresinha diante dessa palavra. E aqui está a receita de tudo. Por quê? Porque ser como criança é ser humilde, é ser pequeno. A criança, ela é de baixa estatura, ela é pequena, ela é dependente do pai. E isso é totalmente para rebater todo o orgulho
que possa acontecer em nós quando nós nos fazemos pequenos, quando nós reconheçamos o nosso próprio nada, quando nós não deixamos que os escrúpulos sejam muito maior do que a graça de Deus na nossa vida. Então nós estamos vivendo como criança, abandonada ao colo do pai. Um pai, quando diz para a criança, pula aqui no meu colo, a criança não pensa duas vezes. Ela não pensa se vai cair, se vai se esborrachar. Ela nem quer saber do perigo que está ali. É o pai que está chamando. É o pai. É o pai. Então ela pula nos braços do pai sem problema algum com isso. Quantas vezes Deus está pedindo que a gente pule no colo dele com uma confiança de uma criança, sem pensar no que está ao redor, sem pensar nas consequências, sem pensar em nada, simplesmente porque é o meu pai. É o meu pai que está pedindo, pula no meu colo. Então a criança vai lá e ela pula no colo do pai. Que coisa maravilhosa! É isso que Jesus está dizendo. Olha, se você, e aqui tem uma condição, se vocês não se tornarem como crianças desse jeito, não entrarão no reino dos céus. Então a salvação, ela requer passar por essa fresta. Ou seja, nós, queridos irmãos, precisaremos diminuir de tamanho. Não dá para com a soberba, não dá para com a vaidade. E veja, isso é exatamente o remédio para o mundo de hoje. Aqui está. Nesse evangelho de hoje está a receita, está o remédio para o mundo moderno. O mundo moderno que colocou o homem no lugar de Deus, que dá muito mais valor àquilo que diz o cientificismo que está no nosso meio, o paganismo que está no nosso meio, o mundo moderno que dá muito mais valor àquilo que diz as ideologias, as práticas pagãs que baniram Deus da sua vida, do seu coração, e não querem ouvir a Jesus Cristo. Essa palavra de hoje é um remédio poderoso para os nossos dias. Reconhecer aquilo que Jesus diz no Evangelho de São João, porque nós estamos ouvindo por aí coisas do tipo, você pode tudo, você é o cara, você consegue, vamos lá, basta um pensamento positivo. Não, meus irmãos. Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Você quer ficar com a palavra, a gente prefere, às vezes o mundo está preferindo ficar com a palavra daqueles que só querem pregar, fazer as pregações motivacionais, ou você fica com a palavra de nosso Senhor? Eu fico com a palavra de Jesus. Sem mim, a gente não pode fazer nada. Sem Jesus, a gente não faz absolutamente nada. Nada dessa vida. Nós precisaremos diminuir de tamanho. Nós precisaremos ser como crianças. Nós precisaremos ser pequenos para poder entrar no reino de Deus. Então, nós vamos ter que sufocar o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa autossuficiência. Veja, meus irmãos, nós somos educados para ser o primeiro em tudo. Nós somos educados para ser o melhor, para ser o primeiro, para ser aquele que se destaca. Disso depende, inclusive, para entrar no mercado de trabalho e tantas outras realidades. Mas o Evangelho é totalmente diferente disso. O Evangelho, nós precisamos buscar o último lugar. Isso custa para nós. Isso custa para cada um de nós dentro da igreja. Buscar o último lugar é algo que é totalmente contrário àquilo que o mundo ensina nos dias de hoje. Então, diante dessa palavra, vamos pedir hoje a intercessão de Santa Teresinha. Vamos pedir hoje que nosso Senhor, Ele encurta essa palavra, né? Coloque esta palavra dentro de nós de uma maneira profunda, para que a gente pare e pense. Eu preciso diminuir de tamanho. Eu preciso ser como uma criança que se abandona nos braços do Pai, para que a gente possa então contemplar a face de Deus que está no céu nos esperando. Mas nós precisaremos passar por esse gargalo, o gargalo da humildade, o gargalo do recolhimento, o gargalo de se tornar pequeno como uma criança, o gargalo de se tornar dependente 24 horas de Deus, e saber que temos um Pai que não é um velho barbudo rabugento que está pronto para nos castigar, mas de um Deus amoroso que quer o nosso bem e que quer que a gente se salve. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe.